Boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de louvor, de adoração, de exaltação ao nosso Deus. Muito bom te ter aqui, mais um domingo, onde juntos nós podemos cultuar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Hoje, que é um domingo especial, é um domingo onde no mundo batista nós comemoramos o Dia do Pastor nesse segundo domingo do mês e fica toda a minha alegria em cumprimentar todos os meus colegas espalhados pelo sul de Minas, Minas Gerais, o Brasil inteiro e também pelo mundo. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Então, nós temos aí a homenagem da Convenção Batista Brasileira, também a homenagem da Convenção Batista Mineira, e aqui a homenagem da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, a, a quem eu tenho ajudado nesse último ano, desde o ano passado, que compõem mais de 14 mil pastores desse país. Então, fica o meu abraço. E também agradecer de uma maneira muito especial a vida de cada um de vocês, as ovelhas que o Senhor me confiou aqui em Guaxupé. Muito obrigado pelo presente, pela surpresa que eu não sabia, né? E o Paola começou a rir da minha cara quando tocou a campainha e não sabia o que era para entregar uma cesta, mas muito obrigado. Já tenho desfrutado de alguns mimos e quitutes que vocês me enviaram, muito obrigado mesmo. Fez a minha alegria, da Paola e da Sofia também, que tem é, sido abençoada por esse presente que vocês nos enviaram. Gostaria de sempre lembrar, para você estar preparado para o nosso culto, baixe o aplicativo da igreja. Nesse primeiro QR Code, aponte o seu celular, a câmera no seu celular para esse primeiro código, e aí você vai ser direcionado para a página para poder baixar o aplicativo da igreja. Quando você baixar no seu celular, procure por Primeira Igreja Batista em Guaxupé e vai estar por dentro de todas as questões, ali onde nós temos os nossos aniversariantes, no calendário, onde nós temos as notícias. Você vai poder rever as nossas pregações também, as mensagens, pode efetuar os dízimos e as ofertas, fazer pedidos de oração, tudo ali dentro do nosso aplicativo. E também incentivamos a cada um de vocês a também baixarem, terem um bom aplicativo de Bíblia no seu celular, no seu smartphone. Então aponte aí a câmera do seu celular para esse segundo código, onde você vai poder baixar esse aplicativo. É um dos melhores que eu conheço, já tenho aí utilizado por diversos anos, conheci a igreja que o desenvolveu, totalmente gratuito para nós, e procure lá a nossa versão oficial, que nós temos usado na igreja, a nova versão internacional. Você vai poder baixar para ter acesso offline a essa Bíblia, poder ouvir a palavra de Deus também, além de ler, ser ali, ter um acesso a diversos planos de oração. Então, se você tem essa oportunidade e ainda não tem um bom aplicativo de Bíblia, fica essa dica para você. Vamos orar, entregar esse culto nas mãos do nosso Deus, esse culto desse domingo especial, desse dia do pastor. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um domingo que o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos por meio dessa ferramenta. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido realmente o nosso protetor nesse grande momento, Senhor Deus. O Senhor tem sido aquele que vai à nossa frente e queremos engrandecer o Deus Todo-Poderoso que o Senhor é, o Criador, aquele que sabe
como nós somos por dentro, Senhor Deus, muito obrigado. Senhor, também queremos te agradecer nesse domingo, porque nesse tempo em que nós vivemos, essa dispensação, Senhor Deus, esse planejamento, única estrutura pensada pelo Senhor neste momento é a igreja. E te agradecemos por esse plano maravilhoso que o Senhor fez há tantos anos atrás e desde então estamos vivendo esse momento da igreja. Senhor, te agradecemos porque o Senhor, esse planejamento, essa a organização não vem do coração de homens, mas vem do coração do Senhor. E assim como vem a organização, o Senhor também chama e capacita e instrui essas pessoas a liderarem essas ovelhas que são do Senhor. São do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo. E nós, Senhor, o Senhor nos dá esse grande privilégio de estarmos envolvidos representando o Senhor na vida de cada um dessas ovelhas. Assim como ovelhas que somos do Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, Senhor, continue a capacitar a cada um dos pastores espalhados, Senhor Deus. Pastores vocacionados, pastores que tiveram a aprovação de uma igreja inteira, que elas perceberam o chamado na vida daquele pastor, daquela pessoa, depois de um tempo de preparação em alguma instituição, muitas vezes 3, 4, 5 anos ou até mais, Senhor Deus, lapidando esses pastores. O Senhor os envia, o Senhor continua a cuidar de cada um nas suas igrejas. Senhor, te agradecemos, porque aos olhos humanos isso pode parecer uma loucura, depender tanto tempo do Senhor, mas sabemos que é o método do Senhor, não é o método humano. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um dos pastores. Senhor, pedimos pelas famílias dos pastores que continuem a ser exemplo, que a vida de cada um dos pastores também seja um exemplo aonde eles estiverem, Senhor, e também que eles possam conduzir cada uma das ovelhas a mais perto do Senhor, trazendo sempre o alimento da melhor forma possível. O alimento é única e exclusivamente a tua palavra, Senhor Deus. Não é algo que a gente gostaria de dar para as ovelhas crescerem mais rápido, mas é somente a tua palavra, porque representamos o Senhor Jesus, o Supremo Pastor, em tudo isso. Senhor, continua a ter misericórdia das nossas vidas e derramar graça em cada uma das nossas igrejas, Senhor Deus, as quase 14 mil igrejas espalhadas pelo nosso país, que precisam, que necessitam desse pastor, Senhor Deus, para a condução e para a alimentação. Senhor Deus, te agradecemos por isso, entregamos esse culto nas tuas mãos. Tudo que for feito aqui, seja para a tua honra e para a tua glória. É o que nós pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Fica aqui o meu grande incentivo, se você ainda que não se inscreveu nas redes sociais da igreja, então no Facebook, curta a página da igreja, o @PIBguaxupé você vai encontrar. No Instagram também você vai, chegue lá e siga para você receber as nossas notificações. No YouTube, você se inscrever, e isso tem aumentado nos últimos dias. Queremos agradecer vocês. Também podem enviar para os seus amigos e colegas a terem o acesso ao material da igreja. Então, pelo @PIBguaxupé você vai nos encontrar nas redes sociais. Pega a sua Bíblia, nós vamos fazer a nossa leitura bíblica de hoje. Gênesis capítulo 50, versículo 24. Então, pega a sua Bíblia. Gênesis 50, versículo 24. Nós vamos ler um versículo, esse versículo que vai nos orientar nesse dia. Gênesis 50, versículo 24, diz assim: Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus
certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento. Então, como a gente tem pedido e falado, fique em pé. Se prepare como se você estivesse no nosso prédio na igreja. Se prepare para cantar ao Senhor nesse momento, engrandecer por meio das músicas. E a nossa primeira canção, nós vamos entrar na presença do Senhor, onde nós queremos adorá-lo, nós queremos exaltá-lo. Depois nós vamos declarar que Ele é essencial para nós. Ele é como se fosse o nosso respirar. Então, se prepare para esse momento de louvor e adoração. Aqui contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande. Não
para te adorar, Senhor. De louvor, Dizer que tu és santo, santo és digno de ser louvado, de ser engrandecido, Senhor, de ser adorado, de ser exaltado, te adoramos, Senhor, pra te adorar, Senhor, te amamos, Senhor, pra te adorar, Senhor. Erga sua voz ao Senhor, adore ao Senhor, na beleza da tua santidade, na beleza da tua santidade, Senhor. Exaltamos teu nome, exaltamos Jesus, adoramos teu nome. Jesus, Pode vir maravilhoso pra te conselheiro, Pai de adorar, pra eternidade, te adorar, pra te adorar, pra te adorar, Jesus, pra te adorar, pra te toda a glória. Todo louvor a ti, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão.
toque, toque, alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É o mal querendo um lugarzinho. Não, 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 você não pode entrar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Toque, 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 alguém me bate a porta. Toque, 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 alguém deseja entrar. É Jesus querendo a casa toda. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Sim, Senhor, ó, vem em mim morar. Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Muito bem. Depois desse momento, essa música que nos remete à nossa infância, pelo menos a minha. Nós temos o nosso momento de oração e era tão gostoso antes da pandemia. Esse momento tinha essa movimentação toda no culto, onde a gente saía do nosso lugar, ia até o encontro da outra pessoa para perguntar e abençoar de umas maneiras mais poderosas que tem. O que eu posso orar por você? Mas desde março do ano passado nós estamos orando individualmente e agora volta a possibilidade de você orar aí onde você está, em sua família, em conjunto, orar de uma maneira comunitária, e isso é fantástico. Alguns motivos de oração, o primeiro deles é um grande agradecimento. Queremos agradecer ao nosso Deus de todo o coração pela plena recuperação dos nossos irmãos que foram positivados. Denis, a Cristina, a Lourdes Guiomar, o Júnior. Falei, a Lourdes ontem estava tão feliz e celebrando, adorando o nome do Senhor por ter passado com essa, com quase assintomática, com pouquíssimos sintomas, uma febre. O Júnior teve uma febre. Como temos que agradecer ao nosso Deus. Coloque isso em oração nesse momento. Mas continuamos orando pelo número de casos na nossa cidade e a conscientização de cada um de nós, das nossas famílias. Não é tempo de nos ajuntarmos, de estarmos até saindo sem motivos maiores. Claro, se você precisa, você pode ir, não tem problema, utilizando sempre a máscara, o álcool em gel. A gente já incluiu na nossa rotina. Então, continue orando pelo nosso município, pela nossa micro-região. Aqui, a nossa UTI continua superlotada. Então, isso são motivos de oração constantes. E também, queridos, pela vacina. As notícias dessa semana são animadoras em relação à vacinação e fica o nosso motivo de oração para a gente continuar orando para que a vacina chegue o mais rápido possível para todos nós. E quando chegar o teu momento, eu vejo a alegria de alguns de vocês postando quando foram vacinados, que você vá, se cadastre, se vacine, porque isso é um ato de amor, protegendo a si mesmo e protegendo a todos ao redor, que nós temos visto que é uma das maiores maneiras de transmissão hoje, são as próprias famílias. Então a vacinação é esse ato de amor, todos ao redor. Então fica o meu grande incentivo para que cada um de vocês, quando chegar o momento, eu estou esperando muito meu, vá e vacine-se.
Muito bem. Nós continuamos na nossa exposição de Gênesis 37 ao Gênesis capítulo 50. E hoje é a última porção do texto que nós vamos ver. Os últimos versículos, os versículos finais desse livro da história de José. E agora, José? O que ele tem ainda para nos falar no momento final? Será que já não foi tudo dito? Será que temos algo ainda a aprender com José nesse momento? E a Bíblia tem a grande capacidade de nos surpreender enormemente, porque é a palavra viva, eficaz do nosso Deus. Título de hoje: Um caixão para um irmão especial. Nós estamos nessa terceira e última fase dos 30 anos de José até o fim da sua vida, até a sua morte. E nós veremos exatamente esses versículos finais. Temos falado também que esse último capítulo, Gênesis capítulo 50, registra 3 sepultamentos. 2 deles são literais e um é figurado. Nós vimos já um sepultamento literal, Jacó, pai faleceu. Um sepultamento figurado do passado doloroso ali, onde eles tinham que acertar algumas questões. E hoje nós veremos o terceiro e último sepultamento, o segundo sepultamento literal. Peço que você abra então a sua Bíblia em Gênesis capítulo 50. Nós vamos ler do versículo 22 ao versículo de número 26. Então, pegue aí a sua Bíblia, ou acesse, ou ligue, mas se conecte com o texto da Palavra de Deus nesse momento. Gênesis 50, o último capítulo deste livro. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 26. Gênesis 50, do versículo 22 até o versículo 26. Diz assim a Palavra de Deus: José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse a seus irmãos: Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Morreu José com a idade de 110 anos. E depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Até aqui. Vamos orar? Pai querido, após a leitura da Tua Santa Palavra, Senhor, pedimos pelo ministério de iluminação do Espírito Santo, que habita em cada cristão, que o Senhor nos auxilie a interpretarmos da maneira correta e a aplicarmos esse texto em nossas vidas. É o que nós pedimos ao Senhor, por meio do nome precioso de Jesus Cristo. Amém. José era visto como um filho, um irmão, um administrador. Certamente, José foi um homem extraordinário. Por causa de José, muitas vidas foram salvas durante aquela fome, aqueles 7 anos de fome. Inclusive a sua própria família, inclusive todos os seus familiares. E também a garantia da continuidade de todo o povo de Deus. Se a gente fizer um exercício de possibilidade, sabendo que Deus não trata assim, só nós temos as certezas, se a família de Jacó tivesse sido extinta, morresse com essa fome ali em Canaã,
nós não teríamos a palavra de Deus, nós não teríamos Jesus, porque tudo isso veio por meio depois desse momento. Então, pensando em tudo quais foram todas as consequências da vida de José, nós devemos muito a ele, porque nós estamos aqui. Hoje nós vamos ver 3 legados da vida de José, que ele deixou para nós, e isso inclui até nós hoje, há quase 6.000 anos de distância. Sim, legados que permanecem e ultrapassam as gerações. Esse é um legado de Deus, algo que vai ultrapassar as gerações. E o primeiro legado que nós vamos ver, primeiro legado de José, é a sua família. Vale a pena lembrar toda a história. José, com seus 17 anos de idade, foi levado ao Egito. Foi vendido pelos seus irmãos, pelaquela caravana, por uma certa quantidade de dinheiro. E ali começou a sua saga no Egito. Se tornou administrador naqueles tempos difíceis, quando Deus deu a interpretação correta dos sonhos do faraó. Trouxe toda a sua família de volta para perto dele. E ele vive 93 anos da sua vida no Egito, sendo que 51 deles foram perto da sua família amada. 51, uma data importante, não é para ser esquecida nunca no futebol brasileiro. Durante todos aqueles anos, mais de esses 51 anos, José providenciou para que todo o povo judeu fosse cuidado, fosse protegido, pois José sabia que Deus tinha um trabalho especial a ser realizado por meio do seu povo escolhido. José tornou-se avô e depois bisavô, conheceu até a 3ª geração. E ele adota, então, os versículos falam, no versículo 23, que recebeu como seus os filhos de Maquir. Ele adota os seus netos, seus bisnetos, os netos de Manassés. Interessante que nessa mesma figura, como o seu pai, Jacó, havia adotado os seus filhos, Efraim e Manassés, mas agora ele toma para si ali os seus bisnetos, os netos de Manassés. Um legado de família, um legado de cuidado, um legado de um homem que quis deixar isso para as gerações posteriores, a importância, a prioridade que ele dava à família dentro do ideal de Deus para cada um de nós. Aquilo que a palavra de Deus diz. E o meu recado hoje para nós homens. Muitas vezes a gente não tem como prioridade na nossa vida deixar um legado de uma família. Às vezes a gente nem passa pela nossa mente ser pai. Mas, queridos, nós vemos claramente que grandes homens usados por Deus, que influenciaram além da sua geração, o legado deles foi deixar uma família temente ao Senhor. Se você nunca pensou sobre isso, repense. Creio que chegou o momento. Se você está nesse caminho, continue firme e forte a construir uma família que adore ao nosso Deus. Isso pode ser um legado por gerações por vir.
Se você é a primeira geração, se você é o primeiro cristão da sua família, tome isso como propósito, como base de ser lembrado como o primeiro de muitos cristãos na sua família. Agora, se você vem de muitas e muitas gerações de cristãos, tá na sua vez, você está com um bastão, você está correndo e você tem todo o cuidado de cuidar do legado da sua família que vem, talvez por anos, por séculos, e entregá-lo à próxima geração, maior, mais bonito, mais tementes a Deus. Então, queridos, vale a pena deixar esse legado sobre a família. O segundo legado que José deixou, talvez um dos maiores legados que a gente vem estudando todo esse tempo, é a fé de José. O livro de Hebreus, no capítulo 11, nos ajuda muito a lembrar dessas pessoas que são intituladas como os heróis da fé. E no versículo 22 daquele capítulo, Hebreus 11, 22, diz assim: pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. O versículo que nós lemos no início desse culto fala sobre essa promessa. E fala promessa com juramento feito a Abraão, a Isaac e a Jacó. E agora estava na vez de José pegar esse legado da sua família, mas também um legado de fé, e transferi-lo adiante. E essas instruções acerca do êxodo, do que fazer com seus próprios ossos, como seu pai Jacó falou, não quero ficar aqui, não é da vontade de Deus eu ficar sepultado no Egito, me levem para Canaã. Essas promessas que foram transmitidas de uma a outra geração, queridos, isso me leva a uma questão de como nós estamos transmitindo essa nossa fé à próxima geração e começar pela geração que está dentro das nossas casas. Dói profundamente no meu coração ver tantos filhos de cristãos desviados, que não têm a fé dos pais. Como que isso pode acontecer? Porque se a gente entende, igual a Bíblia nos mostra, que a fé não é uma emoção superficial, que a gente desenvolve por nossa conta, mas também não é uma reação otimista. Um dia ele vai se endireitar, um dia... Não! Queridos, cremos que a verdadeira fé, ela é fundamentada única e exclusivamente na palavra de Deus, na infalível palavra de Deus. E porque Deus disse, porque Ele falou, é que nós cremos e agimos dessa maneira. Nós temos a máxima da palavra de Deus ser a nossa única regra de fé e prática. Ok, nós levamos isso a sério, mas parece que muitas vezes a gente fica só na regra de fé e esquecemos da nossa prática. Como que as nossas famílias estão perdidas? Pessoas zelosas que eu tenho conhecido, piedosas, mas parece que é uma casca religiosa e muitos filhos perdidos. Como isso pode acontecer? Nós que temos o bastão, temos a total responsabilidade de ganhar a nossa geração para Cristo e eles serem capazes de passarem a outra e passarem adiante, como Paulo insta ali, fala com Timóteo. Sabe por quê, queridos? A verdadeira fé sempre vai nos conduzir à obediência, conforme nós vemos ali em Tiago capítulo 2. Fé sem obediência, depositar a minha fé ou falar que eu creio em Jesus Cristo e não obedecer aquilo que ele me deixou, a palavra de Deus, faz a gente duvidar da fé. Então,
tenho encontrado e tenho tido contato com várias pessoas que falam que são cristãos, mas têm extrema dificuldade com algumas partes da palavra de Deus. Eu falo, querido, mas você não professa ser? Você não está querendo mostrar a sua fé? Então você me mostra a sua obediência. E quesitos muitas vezes como namoro, noivado e casamento misto de pessoas cristãs com não cristãs, pessoas que têm uma tremenda dificuldade de entender que devemos honrar a Deus com as nossas finanças e não entendem o grande prazer, a grande alegria, o benefício de sermos dizimistas e ofertantes fiéis. Pessoas que não entendem que cristão verdadeiro é aquele que está ligado na videira, que é membro ativo, participante de uma igreja. Cristãos que não entendem que eles devem servir uns aos outros e não servirem a Ele, que eles devem colocar os seus dons, seus talentos à disposição do reino. Queridos, a fé verdadeira sempre conduz à obediência. José sabia no que ele cria. E ele tinha plena convicção aonde Deus o havia colocado, qual era o lugar onde ele deveria viver, aonde. Então ele sabia que o seu caixão não poderia ficar no Egito. Ele sabia que Deus iria tirar todo o povo no futuro de lá. E quando Deus libertasse ou tirasse o povo, ele não sabia, ainda não tinha noção da escravidão que viria no futuro, era para levar os seus ossos. Então, José fez que os seus irmãos jurassem, deu instruções, mais uma vez, planejou todo o seu culto de ação de graças, o seu funeral, o seu sepultamento, mais uma vez lembrando aquela ideia de estarmos preparados. Ele instrui ali, José instrui os seus descendentes, que por sua vez foram passando isso adiante, muitas gerações adiante, para que essa promessa fosse cumprida. Pra vocês terem uma ideia, Moisés leva os restos mortais de José consigo. Mais de 400 anos depois, queridos. 400, é quase a história do Brasil. Quando Deus liberta os hebreus ali do Egito, e você conhece, e foi Josué, o sucessor de Moisés, que pega esses restos mortais, esses ossos de José, e o enterra, o sepulta em Siquém. Interessante que Siquém, ela se torna a capital de duas tribos. Exatamente, os dois filhos de José, Efraim e Manassés. As duas tribos fundadas pelos filhos de José, os dois filhos que Jacó tomou como seus ali do seu filho José. José foi sepultado, seus restos mortais, no lugar ideal, no seio das tribos dos seus dois filhos. Quando a gente para refletir a importância dessa questão, é impressionante ver como que José, depois de tantos anos, 93 anos no Egito, ainda tinha alguma coisa de fé. Acompanhe comigo só os relatos de uma maneira muito simples. Por que a gente acha muito difícil? E por que José é um exemplo tão grande desse legado de fé? Em primeiro lugar, José ficou separado da sua família por muitos e muitos anos, queridos. Muitos anos. Nós vemos jovens, adolescentes que às vezes em um ano de faculdade separado da sua família já perdem completamente a fé. Além de estar separado da sua família,
sabemos que ao redor de José, ele vivia numa poderosa falsa religião do Egito. E todos ali seguiam e adoravam aqueles deuses do Egito. Então as circunstâncias externas a José eram totalmente desafiadoras a ele manter a fé no Deus vivo e verdadeiro. Imagina se ali José fala assim, não quero mais isso. Já estou tão longe da minha família. Não tinha ninguém no Egito que compartilhava da mesma fé de José e pudesse o auxiliar. Mas eu cheguei nessa cidade, eu cheguei nessa faculdade, eu cheguei no trabalho, não tem nenhum crente aqui comigo. Se José tivesse recorrido dessas desculpas que eu e você muitas vezes utilizamos hoje em dia para rejeitar e segurar e firmar a nossa fé, José já haveria se entregado totalmente ao paganismo. Mas não foi isso que ele fez. Mas não para por aí. Houveram dificuldades. Seus irmãos crentes o haviam tratado com crueldade. Como que pessoas que creem igual eu, que dizem que professam e servem ao mesmo Deus, me tratam com tanta crueldade? Seus irmãos de carne nesse momento aqui, que criam no Deus único e verdadeiro, só haviam tratado a ele com crueldade. Para que eu vou continuar seguindo isso? Para que eu vou continuar nessa igreja? E é a desculpa que eu vejo muitas pessoas utilizarem. Mas se não bastasse tudo isso, como continuar nessa caminhada de fé, se o próprio Deus, se o próprio Senhor havia feito ele passar por diversas provações? Vendido, trabalhando, foi tentado pela esposa do seu chefe, foi preso. Queridos, creio que ninguém de nós passou por algo perto ou parecido com isso. O quê? Ficar servindo a Deus, adorando a Deus nessas circunstâncias? Eu quero ver Ele longe de mim, não serve para mim, eu não quero isso. Seria muitas vezes a minha e a sua resposta. Calma que ainda não acabou. E as pessoas que ele tinha ajudado, de bom coração, de bom grado, elas se esquecem de José. No momento que ele mais precisava, no momento que ele tinha maior necessidade, essas pessoas que José havia ajudado de bom coração esquecem dele completamente. Gente. Esse é o cenário total. Esse é todo o universo da fé de José. Imagina José argumentando. Isso é viver pela fé? Se viver pela fé é todo esse ambiente contrário, então eu não quero mais. Não quero mais ser crente. Não quero mais participar de uma igreja. Eu vou largar tudo. Porém, no momento, quando a fé de José foi provada, ele não vacila. Tudo que José tinha para dar ânimo, continuidade, para prosseguir naqueles sonhos dados por Deus, ele se apega. Queridos, nós temos a palavra de Deus completa e inúmeros casos parecidos com José que a gente pode continuar. Aquela promessa que um dia os irmãos iriam se curvar diante dele. Acontece. E muito maior. E várias vezes. No sonho ele vê uma vez, mas ele, na realidade
aconteceram diversas vezes onde todos os irmãos e até o seu pai ali se prostra, se curva diante dele. Queridos, nós não temos nenhum motivo para vacilar quando somos provados. E a palavra de Deus nos assegura em 1 Coríntios 10:31 que nós não seremos provados além do que a gente pode suportar. E Ele vai providenciar um escape. Não é para a gente resistir, não é para a gente achar de peito aberto que vai conseguir lutar. Mas Deus vai providenciar um escape para nós quando estivermos no meio da prova. Um legado de fé. Um legado que, estudando esse texto durante essa semana, fala, puxa vida. Às vezes, numa circunstância desse tamanhinho, numa atmosfera um pouquinho desfavorável, a gente já tem vontade de jogar tudo para o alto, de ir embora, de fazer. Fala, puxa vida, Deus. Como os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. Esse legado de fé de José falou profundamente no nosso coração, no meu coração, e eu creio que tem falado todo esse tempo também ao seu. Como a gente consegue não utilizar da perseverança? Perseverança. Talvez a gente está sendo testado do ano passado para cá em relação a perseverar. Fé, perseverança, obediência ao que nós já sabemos. Por fim, terceiro e último legado, nós vemos no versículo 26, é em relação ao futuro. Ao futuro que José queria deixar. A gente vê muitos discursos hoje em dia em relação a que futuro nós vamos deixar para as nossas crianças e para os nossos netos, e alguns discursos que têm a ver com o meio ambiente, outros discursos que têm a ver com a poluição, animais e tudo mais. Mas creio que eu e você, como cristãos, nós temos algo a pensar nesse legado para o futuro que José deixou. José faleceu aos 110 anos. Mais uma vez, essa data emblemática, 51 anos depois da morte do seu pai. Durante 51 anos, José foi o líder da família, o líder do seu clã. As pessoas ali a quem pediam um conselho. É provável que ele até por causa disso tenha vivido mais do que os seus outros irmãos. Interessante que ele deixa algo tão claro, não somente para os seus filhos, mas também para os seus netos, do que fazer e por que fazer. Muito mais importante, às vezes, do que saber o que fazer, é saber o porquê eu tenho que fazer aquilo. Respostas como, não, a gente sempre fez isso por aqui, são coisas que a gente não deveria falar. Por que a gente faz essas coisas? E o caixão de José lá no Egito, algo talvez visual, algo que as pessoas tinham material, era um memorial, era uma lembrança constante para que o povo hebreu, para que toda a descendência de Jacó tivesse mais fé em Deus. Em tempos difíceis, olhassem para o túmulo, para o caixão de José e falassem, mas José falou que a gente ia sair daqui. Está difícil, mas ele falou. Porque Deus havia falado para Abraão, para Isaac, para Jacó, e falou para José. É para ter essa fé. Queridos, e a situação muda. No início, eles foram tão bem recebidos pelo faraó, deu o melhor da terra para eles viverem, mas a gente vê pela palavra de Deus, e esse aqui é o interessante da palavra de Deus, se você ainda está com a sua Bíblia aberta, se você mudar de uma página para outra, de Gênesis 50 para Êxodo capítulo 1, passam
400 anos, esse é o poder da palavra de Deus. A gente acha que é uma história cronológica, mas ela tem esse poder. Às vezes, no movimentar de uma página, passam 400 anos e isso que acontece. Isso que surgem líderes, faraós que não conheciam o Deus de José. Olha como que é falado. E eles se tornam escravos. Eles antes que eram bem-vindos, eles foram ali estrangeiros. Agora eles são escravos e a gente vê essa história em Êxodo. E aquele pessoal sofrendo, muitas vezes olhava para o túmulo, para o caixão de José. Fala, mas ele falou que a gente ia sair daqui. Ele falou que Deus havia revelado para ele que nós íamos sair daqui, Deus ia nos livrar daqui. Aquele seu local de sepultamento temporário, porque o local fixo era lá em Canaã. Imagina o povo ali saindo depois das pragas com Moisés, levando os restos mortais de José. Os 40 anos no deserto, carregando consigo de um lugar para o outro e essa movimentação. Mas sempre que era lembrado, era sempre, nós temos que fazer isso. O futuro que José havia dito, 400 anos ou mais antes, ficou incentivando a memória, ficou ministrando a memória, serviu de exemplo, de legado para confiar mais em Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Que as pessoas olhem para mim e falam, puxa vida, a vida desse homem serve como exemplo para confiar mais em Deus e nunca desistir. Não vale a pena desistir. Queridos, não sei vocês, mas olhar para essas últimas palavras do livro de Gênesis, né? Foi colocado num sarcófago no Egito. Do ponto de vista da fé, creio que algo não poderia ser mais encorajador. Porque afinal, apesar de José estar morto, o seu testemunho, o seu legado de fé continuaria, prosseguiria. John Wesley, um grande teólogo inglês, disse a seguinte frase: Deus sepulta seu obreiro, mas sua obra continua. Interessante, nesse dia onde nós comemoramos o Dia do Pastor, creio que esse é um dos maiores desejos de cada um dos meus colegas, é que quando o Senhor nos chamar, a obra dele continue, avance esses lugares onde o Senhor nos levou para pastorear, sejam até melhores, é o meu desejo. O apóstolo João já tinha essa mesma ideia. Quando ele escreve em 1 João capítulo 2, versículo 17, a segunda parte fala, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Queridos, essa é a nossa vontade. Não somente aos pastores, não somente, você deve pensar assim, mas eu não sou pastor. Não. Se você quer deixar um legado, se você quer deixar algo que vai continuar, ser muito maior do que você, de fé, de família, uma visão do futuro bíblica, faça a vontade de Deus hoje. E isso vai permanecer para sempre. Faça a vontade de Deus hoje. Um poema de Campbell Morgan diz o seguinte: entregue sua vida a Deus, tenha visão, faça o trabalho que lhe vier à mão para fazer, o trabalho que Ele determinar, com sinceridade e esmero. E ao morrer, saiba que deu início a delicadas influências, forças dinâmicas que prosseguirão ao longo das gerações vindouras, até que se ajuntem à colheita dos gloriosos resultados diante do trono do Eterno.
A obra do homem de Deus no mundo não termina quando ele é colocado num caixão. Que grande promessa! Que ela continue e permanece para sempre. Lembro uma vez um homem de negócios que foi dar uma palestra para nós, ainda no Instituto Bíblico, ali na Argentina, quando eu estudei lá. E ele falava que uma das maneiras que ele encontrou no reino de Deus para aplicar isso, para fazer algo que permaneça maior do que ele, é investir na vida, financeiramente, na vida de homens que iam se preparar para serem pastores. E ele trouxe a ideia que ficou na minha mente, que a gente não vai saber até chegar lá, que ele poderia ter influenciado poucos, 4, 5 pessoas, mas que na contabilidade divina, todas as vidas ganhas por aquelas outras pessoas, às vezes centenas, às vezes milhares, viriam pelo menos a famosa palavra hoje em dia, um cashback para sua conta divina. Nós vemos histórias semelhantes com Charles Spurgeon e outras tantos, pessoas que não sabiam ali que naquela manhã gelada, aquele sermão mal preparado, mas a conversão daquele rapaz chamado Charles Spurgeon traria tantas e tantas vidas aos pés do Salvador. Querido, esse é um grande desejo, creio que do Senhor Jesus e também meu, como pastor da nossa igreja. Se tivermos a oportunidade de influenciar uma vida, de discipular uma vida e por ela seguir a vida inteira, dê o seu máximo, dê o seu melhor, seja excelente. Se Deus te der a grande chance de influenciar mais pessoas, faça, mas certifique-se que o seu discípulo, essa oportunidade linda que Deus nos dá enquanto obreiros dele, tenha total capacidade de fazer mais discípulos, e assim mais discípulos, e assim a igreja avançar, e assim alcançarmos todas essas cidades ao nosso redor, que é o nosso grande sonho. A gente vinha falando hoje na Escola Bíblica Dominical, dessas ambições positivas, dessas cidades ao nosso redor que precisam ouvir do Evangelho, precisam ter uma igreja. Queridos, que seja essa a nossa grande vontade, o nosso legado, o nosso futuro. E é isso que nós deixamos para os nossos queridos. Sem dúvida alguma, José ainda é bênção para nós nos dias de hoje. Quando a gente estuda a sua vida. E nós? Quando estudarem a nossa vida, será que nós vamos destilar tantas bênçãos como José nos deu essa grande chance nesses meses que aprendemos com ele? E agora, José, o que vai ser o próximo passo? Tão emocionante. Como isso é abençoador. Algumas perguntas para a gente levar em consideração nesse texto para as nossas vidas hoje e o restante dos nossos dias. Onde que está o fundamento da minha fé? Será que eu fundamento a minha fé no que os outros querem, no que os outros dizem, ou até nas minhas próprias experiências, ou eu fundamento a minha fé no único lugar, que é a palavra de Deus? Tudo que Deus queria que a gente soubesse está escrito, a sua revelação está completa. Será que eu fundamento a minha fé somente na palavra de Deus? Ou em experiências que não têm como ser comprovadas biblicamente, queridos? Coloque a sua fé, fundamente a sua fé, alicerce a sua fé somente na palavra de Deus. Próxima pergunta. Será que assim como José, nós sabemos no que cremos? Ou a gente está repetindo
ou usando o termo, né, que é engraçado, papagaiando, né? O papagaio ele vai repetindo aquilo que ele aprendeu, mas muitas vezes ele não sabe exatamente. Será que a gente sabe? Será que isso é uma convicção? Será que nós sabemos exatamente aonde Deus nos quer? Em termos de chamado, em termos de local. E a conclusão de saber no que a gente crê e saber onde Deus nos quer é: será que eu já obedeço a tudo aquilo que Deus já me mostrou? Muitas pessoas procuram e pensam, como a gente falou semana passada, e pedem para que Deus fale com elas. Impressionante. Mas é só abrir a palavra de Deus e Deus vai falar com você. Será que nós já obedecemos a tudo aquilo que nós sabemos? Próxima pergunta. Será que eu sou um daqueles tipos de pessoas que eu tenho uma desculpa na ponta da língua para rejeitar as promessas de Deus? Nós vimos todo tipo de possível desculpa que José poderia dar. Longe da família, um sistema de idolatria todo contra Deus. Os seus próprios irmãos armaram contra ele, aquelas pessoas próximas dele, ou até na igreja. Deus deu um monte de provação para ele. E José não vacila. José fica firme, porque a sua fé está baseada no lugar certo. Ele sabe. Ele não coloca a desculpa fora dele, em terceiros e outros. E às vezes eu vejo pessoas que têm criado uma grande raiz de amargura quando são confrontadas com a palavra de Deus. E saiam ou simplesmente abandonam a igreja por causa de alguma pessoa, de alguma coisa. Queridos, isso não é cristianismo verdadeiro. Por fim, mas não menos importante, queria que você pensasse nesse momento, meu querido, sobre o legado que você está construindo. Em primeiro lugar, o legado em relação à sua família. Se você é solteiro ainda, minha grande oração é que você encontre uma outra pessoa cristã, que de nenhuma maneira você não case com alguém que não seja cristão. E vocês construam e essa pessoa ame muito mais a Deus do que ela ama ou irá amar você. Vocês possam construir onde a soma de vocês dois vai ser muito maior do que só a vocês dois, então tem que ser muito maior do que 2, vai ser 3, 4, 5, Deus pode multiplicar. Mas aqueles que já são casados, queridos, a família que nós estamos construindo, ela teme ao Senhor. Uma grande oração que pais fazem é que nenhum dos nossos filhos se percam. E essa é a minha oração para cada um dos filhos de vocês, como pastor, que elas se tornem ovelhinhas. Lembrando, Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Cada um deles precisa ter um encontro pessoal com Deus. Eles não podem se basear na sua fé. Mas o exemplo, o legado da sua fé vai ser algo grande para eles. Pastor, eu já pisei na bola e minha família já está completamente destruída. E a partir de agora? O que você quer construir? Como vai ser? Pastor, meus filhos já não querem saber da palavra de Deus. Será que a gente não pode continuar orando e pedir a Deus momentos onde eles serão confrontados com a palavra de Deus e vão ter a oportunidade de tomar uma decisão? Sempre há esperança, queridos. Enquanto eles estiverem vivos, há essa esperança. Não jogue a toalha. Não dê essa batalha por vencida, queridos. Será que o legado que eu tenho construído é uma família temente a Deus? Homens, depende bastante da sua liderança e do seu exemplo. Essa é a nossa função.
Se algo está se escorrendo pelas nossas mãos, peçam ajuda. Não vai dar de machão, achando que não tem por onde recorrer. Peça ajuda. Mães, o professor no seminário falava que as perguntas teologicamente mais difíceis serão feitas às mães. Mãe, de onde eu vim? Será que eu vim do macaco? Desses animais, por que são tão diferentes, mãe? Mãe, por que eu não quero fazer o mal, eu não quero pecar, mas eu faço? Mães, se preparem grandemente, porque vocês terão que responder essas perguntas aos seus filhos e levar cada um deles a temer mais a Deus. Mas se eles verem algo que é diferente, incompatível, incoerente, ai, queridos, infelizmente eu tenho visto que quando eles veem incoerência dentro de casa, a resposta é uma rejeição. Não joga a toalha, não se dê por vencido. Mas se você mudar a sua atitude hoje, você pode ter uma família temente a Deus amanhã. Segunda pergunta em relação ao legado. Será que eu estou construindo um legado de uma fé inabalável em Deus? Qualquer picuinha, qualquer problema pequenininho, eu nunca mais vou falar com essa pessoa. Não podia ter tocado nesse assunto. Não, já vou sair dessa igreja. Queridos, que criancice é essa que nós estamos vivendo? Essa fé inabalável em Deus, igual José. Mesmo sem ninguém ao nosso redor, mesmo o sistema sendo totalmente contrário a nós, o mundo sendo totalmente contrário a nós, mesmo sendo machucado por pessoas, até Deus nos provando, e a gente acha que é além das nossas forças, mas a Bíblia claramente nos diz que é tudo aquilo que a gente pode suportar. Será que o nosso legado, será que aquilo que nós estamos deixando de mais importante aos nossos filhos? Em nenhum momento aqui eu vou falar de herança, mas nós falamos de família, estamos falando de fé. Será que é um legado de uma fé inabalável? Não importa o que aconteça. Terceiro e último lugar. Será que estou construindo um legado dessa memória, desse futuro? As pessoas olhem, que no futuro as pessoas olhem para a minha vida e isso inspire elas a confiar mais em Deus, a nunca desistir. Como que elas vão olhar para a minha vida? É completamente inspirador na nossa caminhada olhar para a vida de José. E toda essa memória. Confiar em Deus em toda e qualquer situação. Nunca desistir. Essa fé inabalável. Queridos, hoje nós vimos então que a vida de José deixou o legado de uma família, deixou o legado da sua fé, deixou um legado para o futuro. Esse é o meu desejo para você, meu querido irmão, que você, assim como José, possa estar pensando no seu legado hoje, possa estar construindo o seu legado hoje. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, porque ao completar esse livro tão importante, o livro dos princípios, o livro do Gênesis, nós podemos aprender tanto com a vida de José. Senhor, o meu desejo, a minha oração vai em direção às minhas queridas ovelhas que o Senhor tem me confiado e te agradeço todo dia por isso, Senhor. Que elas possam realmente estar construindo esse legado, cada uma delas, de acordo com a tua vontade. Que elas não pensem em deixar heranças grandes, volumosas,